Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar sobre a característica empreendedora de busca de oportunidade e iniciativa. As pessoas buscam oportunidade e a ação empreendedora começa pela tomada de decisão em relação a essa oportunidade e agir a respeito dela. Então vamos aqui recordar os comportamentos empreendedores e as palavras-chave dessa característica. Então vamos lá. Primeiro comportamento empreendedor, então recordando aqui com vocês. Faz as coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias. Então vocês se lembram as palavras-chave? Palavras-chave. Antes. Antes, no sentido de se antecipar. No sentido de ser ativo, proativo, ficar de olho e com o radar ligado em relação à oportunidade e agir, ter iniciativa em relação a ela. Um exemplo para iluminar aí a memória de vocês. Um empreendedor que viajou para fora, para o exterior e percebeu, teve uma percepção diferenciada sobre a alimentação. Ele sacou que o tempo de almoço era muito rápido naqueles lugares e que isso podia ser uma tendência, chegar aqui no Brasil. Portanto, ele pensou no negócio de oferecer refeições rápidas executivas para empresas durante as reuniões, por exemplo. Então, ele retomou o Brasil, tomou essa decisão e agiu em relação a essa oportunidade. Uma tendência, ele se antecipou aqui e passou a oferecer, então, refeições rápidas, saudáveis, para o horário de almoço curto que começou a chegar no Brasil. E o segundo comportamento empreendedor. Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. Qual a palavra-chave? Fácil, né? Expandir. Expansão. Algo que tinha começado de uma maneira e expandiu para uma outra maneira. Um antes e um depois do seu projeto, do seu produto, no seu serviço, na área de atuação. Então, um exemplo aí para ajudar na memória. Uma empreendedora de Santa Catarina, ela começou vendendo, o produto dela era lingerie, e ela resolveu, porque enxergou essa oportunidade, essa tendência, e ampliou, expandiu para vender também moda praia. Em seguida, ela vendia apenas no local dela fixo, numa cidade de Santa Catarina, passou a vender também pela internet. Então, exemplo simples para vocês se lembrarem desse comportamento empreendedor de buscar oportunidades e ter iniciativa. E o terceiro comportamento, então, aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamento, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência. Qual a palavra-chave desse comportamento? Fora do comum. Algo que é fora do ordinário, do cotidiano. Algo que é extraordinário, que é meio inesperado, mas que acontece em função de confluência de fatores e que você já está conectado, está com aquela antena da oportunidade ligada. Vamos num exemplo? Um empreendedor que trabalha com artesanato, ele comercializa artesanato de diversos artesãos brasileiros no Rio de Janeiro. E ele precisava de um local, por enquanto ele estava utilizando uma área da casa dele para fazer essas vendas e vendendo pela internet, mas ele gostaria de ter um local. Não sabia exatamente que local era esse. Um dia ele estava indo para um evento e ele enxergou um negócio, ele viu um negócio que vende vagões. Vagões que são vagões sucateados de trens. Então ele percebeu ali uma oportunidade de ter um vagão e colocar a exposição dos artesãos nesse vagão, esse ser um local para ele. Ele foi lá, entrou, negociou e hoje ele tem esse vagão no Rio de Janeiro. Então, é essa questão do que é surpreendente, ao mesmo tempo não é algo que você está preparando naquele momento para acontecer, mas houve uma oportunidade, passou na sua frente e você aproveitou. Como a gente diz aquele ditado do cavalo encilhado, ele só passa uma vez. Passou,
não pegou, não foi lá e montou no cavalo, não pega mais. Relembrados os comportamentos empreendedores, ficam algumas perguntas para nossa reflexão. Da onde surgem as oportunidades? Quais as fontes de oportunidades? Por que algumas pessoas têm maior capacidade de enxergar oportunidades e agir sobre elas do que outras? Então vamos passo a passo juntos compreender e buscar responder um pouco, refletir um pouco sobre essas perguntas. A primeira questão que eu os convido a refletir é o paradigma. Por que o paradigma ele impede, ele pode ser um bloqueio para a nossa característica de busca de oportunidades? Então vamos começar pensando, para encontrar oportunidades, temos que sair do quadrado. E que quadrado é esse? Um quadrado que existe dentro de nós, como se fosse um script da nossa percepção. Tudo que a gente enxerga passa por esse filtro. Então há uma tendência a repetir. Note como a gente repete facilmente os caminhos, a gente vai pelos mesmos caminhos. A gente dá preferência aos mesmos lugares. Pense sobre isso. A gente faz o procedimento, a rotina diária, praticamente de uma mesma maneira. Isso é ruim, isso é bom. Isso não é ruim nem bom, a rotina é importante. Os paradigmas são importantes e eles estão aqui também para serem superados, reinventados. Então, existem os dois lados da moeda. É bom ter rotina, é bom ir para os mesmos lugares, porque isso nos dá conforto, nos dá uma sensação de segurança. Mas quando se trata de buscar oportunidade, isso reflete diretamente na sua capacidade de enxergar, de ter insights, de ser criativo e, portanto, encontrar uma tendência, uma oportunidade, um nicho onde você possa atuar. Então, como desenvolver essa habilidade de escapar dos modelos, das rotinas, dos padrões que me impedem de enxergar a oportunidade? Existem vários processos cognitivos que podem ser estimulados para abrir essa possibilidade de enxergar as oportunidades. Um deles, que é conhecido de vocês, é o brainstorming, essa técnica, porque ela oxigena, refresca, ela traz um elemento importantíssimo para a busca de oportunidades, que é a criatividade. Então é uma técnica simples, que consiste em deixar que as ideias fluam de maneira rápida, para que não haja tempo do cérebro raciocinar e julgar, e em pouco tempo listar uma quantidade de ideias, sem que isso seja bloqueado, sem que haja julgamento por sua parte, e aí você faz aquela lista de possibilidades. Isso abre a possibilidade da criatividade. Então, a técnica do brainstorming é um exercício cerebral que vale a pena ser praticado. Então, um outro elemento que posso enxergar um pouco como sequência de um brainstorming é a questão da informação. A gente sabe que a oportunidade ela só se torna um negócio se existe um mercado disposto a pagar por aquele serviço, produto, aquela oportunidade que você enxergou como um negócio. Então, a informação é muito importante para que eu possa encontrar pontos específicos, nichos para a atuação. Então, a informação, ela lhe dá a capacidade de abrir, enxergar melhor essa área que você vai atuar. O acesso a essa informação está no mundo. Está nas pessoas, no cliente, no fornecedor, no ambiente de negócio. Lá estão as informações. Quanto mais informada eu estiver sobre uma área que pode estar ainda no campo das ideias, mais elas podem se tornar uma oportunidade viável. Outra importante fonte de oportunidade que eu posso acionar e eu posso acessar são as experiências que eu tenho como empreendedor e empreendedora. Pesquisas demonstram que quanto mais experiências eu tenho em diferentes campos de atuação, maior a probabilidade de identificar uma oportunidade naquele campo. Então, as experiências elas podem estar aí, você já as tem na sua história, no seu histórico empreendedor, ou você pode também criar novas experiências, acessar outras pessoas, outros campos de atuação, outras áreas que você nunca esteve, por exemplo, indo lá, se conectando, ou também acionar esse histórico e fazer com que isso seja elaborado como uma experiência.
Então, quanto maior a experiência, mais eu vou encontrar uma oportunidade. Eu gosto do exemplo dos anzóis, como se nós tivéssemos anzóis no nosso cérebro. Esses anzóizinhos ali, eles são experiências que eu vou coletando, que eu vou tendo ao longo da minha vida. Eles estão ali preparados. De repente, um peixe passa e esse anzol pesca esse peixe. Então, o peixe é a oportunidade, o anzol já está ali nas minhas experiências empreendedoras. Se eu tive, por exemplo, na minha história, a possibilidade de trabalhar numa pequena empresa, de trabalhar num negócio, ou de ter aberto negócios antes, ter experiência de ter empreendido algum projeto, isso vai ficando na minha memória, como se fosse armazenada ali na minha memória. Então, o meu filtro identifica e faz também conexões, dialoga, associações. Por exemplo, aquilo ali é interessante, eu já tive essa experiência antes, eu posso fazer isso novamente de uma forma diferente. E assim vai. Então, as experiências e a elaboração delas é muito importante para armazenar na nossa percepção e então pescar a oportunidade. Então, um exemplo simples para ilustrar o empreendedor que já tinha experiências com restaurante, na área de alimentação, em diversos momentos da vida. Ele já tinha percebido uma demanda do cliente de pedir para mudar o cardápio. Será que não dava para tirar esse ingrediente? Será que esse prato poderia ser dessa maneira? Então, o cardápio estava lá fixado, né, e ele sentia que o cliente pedia, solicitava coisas diferentes. Então, ele pensou com essa experiência de que por que não sair da forma tradicional de cardápio? Né, por que não mudar essa forma tradicional para um cardápio onde as pessoas pudessem montar os seus pratos? Né, onde cada um pudesse ter o seu prato escolhido por você, os ingredientes. Daí o sucesso que a gente vê hoje de restaurantes de monte você mesmo o seu prato. Um outro ponto que não é muito comum a gente pensar, mas se destaca como uma fonte de oportunidade que pode ser estimulada, são as formas de nos relacionar. Pesquisas também demonstram que quanto mais eu vario, eu tenho diversidade nos meus relacionamentos, mais eu estimulo a minha criatividade, portanto, a possibilidade de enxergar além. Porque as pessoas do meu dia a dia, normalmente, quando eu costumo a encontrar as mesmas pessoas, eu já sei as opiniões, eu já recebi os feedbacks, eu já dei os feedbacks, são pessoas que já são conhecidas e elas estão no mesmo barco que eu em muitos momentos. Então é importante estimular esse ida a locais diferentes, a sua rede de contatos diferentes, porque as pessoas vão trazer outras questões para você pensar. Elas vão pincelar outros elementos que você não tinha pensado antes. Então, estimule esses novos relacionamentos. A gente sabe que a decisão de empreender muitas vezes se dá por uma sensação de sufoco ou uma sensação de restrição de criatividade que às vezes as corporações elas necessitam. Como procedimento, como rotina das organizações, as empresas, elas precisam ter essas regras estabelecidas, padrões. Então, não são todas as organizações que estimulam a originalidade, a imaginação, a oportunidade. Então, muita gente decide empreender a partir daí, porque gostaria de ter mais autonomia nas suas ideias, de colocar para frente as oportunidades que ela enxergou. Então, aproveite isso. Se você já tomou a decisão já escolheu empreender, essa é uma super vantagem. Você escolheu uma liberdade maior para criar, né? Você escolheu uma liberdade maior para inovar nos seus negócios, nas suas ideias. Então, estimule isso. Vá em locais diferentes, faça caminhos diferentes, busque não repetir o mesmo procedimento todos os dias, isso de vez em quando, porque oxigena, e se arrisque a novos relacionamentos. Então estamos falando aqui no fortalecimento desses comportamentos empreendedores, também pela minha capacidade de ser flexível, e mais do que isso, de ser ousado, de ser aberto a novas experiências. Então, quando eu digo se relacionar com outras pessoas, é claro que aí existe uma área que não é muito confortável, porque são novas pessoas, novos espaços, não é?
Então não me é familiar. Mas o que dá o crescimento, a expansão, o que vai além, não é o que está no familiar. É o que causa um certo estranhamento. Isso pode ser desconfortável? Inicialmente pode ser, mas as vantagens são inúmeras, porque abre a nossa possibilidade de enxergar o que está além de uma maneira muito pontual. E você consegue ver os resultados se você começar a praticar isso intencionalmente. E ao frequentar novos lugares, conhecer novas pessoas, eu vou com essa postura ativa de curiosidade e também de me abrir para essa nova opinião, que pode ser a que eu não concorde exatamente, mas gera bastante possibilidade de insights. Isso pode ser praticado, então é uma forma de praticar e fortalecer esses comportamentos. O empreendedor, você vai compreender, né, a empreendedora, o empreendedor, tenho certeza que você vai se identificar com isso, ele não escolhe empreender, não é, para ficar na rotina do dia a dia da empresa, para lidar com custos, para lidar com problemas. Vamos deixar isso para os administradores. O empreendedor, ele gosta da oportunidade, do que está fora, do que está no ambiente. Por quê? Porque ali tem sim um certo desconforto, mas tem também desafio. É esse elemento que o empreendedor busca. Também, ao buscar oportunidades, estimula. Áreas, campos que são desafiantes. Se expõe ao julgamento? Claro, é uma ideia diferente, você está tendo uma nova ideia, mas baseado em tendência, baseado na sua intuição. Tem muita gente que acha que esse aspecto intuitivo não faz parte da vida empreendedora. É um engano. A intuição é um pouco desses anzóis que a gente tem lá no cérebro e que nos ajuda a fisgar essa oportunidade quando ela passa. Então, a gente viu aqui juntos alguns elementos que focam, que são direcionados à nossa percepção, esse processo cognitivo fundamental nos comportamentos de busca de oportunidade. Revisando a técnica do brainstorming, onde você pode fazer sozinho, ou você pode fazer com a tua equipe, com um grupo de pessoas que você pode convidar para fazer juntos. A questão das novas experiências elaboradas e também criar novas experiências. A informação, importantíssima para que você possa construir esses anzóis. Então, acessar essa informação e saber na ponta da língua sobre aquele campo que você quer atuar. E os relacionamentos. Diversificar seus relacionamentos, se jogar em novas redes de contato. Essas são dicas de ouro para que você estimule esses 3 comportamentos tão importantes na vida empreendedora. Então, o meu convite final para vocês é que a gente possa se aventurar juntos por esse mundo repleto de estímulos, repleto de informações diversas e que nos motiva tanto nessa escolha de empreender. Sair dessa rotina e ir para um mundo mais desafiante. Então, vamos colocar o pezinho lá no diferente, arriscar um pouco. Exige coragem? Exige coragem. Mas isso também é um elemento, né? Um traço a ser desenvolvido quando a gente decide ser dono do próprio negócio. Eu pergunto, qual foi a última vez que você fez algo diferente? Que saiu um pouco do seu cotidiano, da sua rotina diária? Então provoque isso. A iniciativa também está dentro desse contexto. De sair de um modo espera e provocar essas experiências novas. E pode ser de forma simples. Qual foi a última vez que você assistiu um filme diferente, por exemplo? Um tipo de filme diferente do que você gosta. Ou então comer um prato diferente, viajar para um lugar que você nunca foi, trocar uma palavra com alguém que você normalmente não troca. Então são experiências simples que acendem uma luzinha que pode estar apagada ali. Ela existe, mas está apagada. Uma vez, recentemente, eu fui para um evento que não tinha nada a ver com a minha área. Tão raro, né? Se propor a ir para um evento, a gente já tem tantas coisas a serem cumpridas, mas faz parte do comportamento empreendedor. Então eu fui para um evento completamente diferente da minha área e voltei estimulada, voltei com novas ideias, como se tivesse apertado um botão que estava ali parado. E isso gerou, depois disso, né, dessa ideia,
um serviço novo, expandir um serviço que eu já tinha em relação a isso. Então tem resultado, um resultado concreto, mas antes eu preciso ousar e flexibilizar para entrar numa nova visão, abrir meu campo de visão. Então eu finalizo, agradeço a presença e a audiência de vocês. Um beijo e boa sorte na prática desses comportamentos empreendedores tão importantes.